pessoal, meu nome é Alexandre, esse é o curso de Introdução ao SAP ECC. A gente também tem um processo muito bacana no SAP, que chama SHDB, uma sigla bem estranha. O SHDB tem esse nome estranho, mas ele é muito útil no SAP. Muita gente não conhece a ferramenta e acaba fazendo um processo diferente e acaba tendo mais gasto por não conhecer, mas basicamente é assim. Digamos que você está numa empresa que usa um sistema ERP diferente e eles compraram SAP. E toda a base de cliente está dentro de um outro sistema e eu preciso passar a base de cliente para esse sistema atual. Eu vou mostrar para vocês, basicamente, eu nem sei se eu vou conseguir criar no ambiente aqui porque ele está meio novo ainda, como criar um cliente no SAP. Opa! Quem é de SAP vai ver que eu já fui direto na tabela 2 vezes. É a XD01. Então aqui eu vou criar um cliente. Para criar um cliente eu tenho que selecionar todas essas informações. Então eu não vou informar o cliente, a empresa dele é 1000, a organização. Vou tentar criar um rapidinho aqui, não sei se vai funcionar porque algumas informações tem que bater para criar. Então às vezes tem que pesquisar um pouco, ver o que está acontecendo e tudo. Ó, ele não está deixando, beleza. Mas a ideia que eu queria passar é o processo que eu estou para criar um cliente no SAP demora muito tempo. Eu não consigo fazer isso rápido. Imagina se eu tiver uma base de 10 mil clientes, o que eu vou fazer? Eu não consigo fazer mil pessoas, não, ficar 2 pessoas cadastrando 1000 usuários. Se for 100 mil usuários, se for 1 milhão de usuários de clientes que vocês têm, então vocês não vão conseguir fazer isso. Para isso que o SHDB funciona. Então, transação SHDB. Eu tenho o meu SHDB aqui da criação de usuário no SAP, então tem um criador de usuários automático aqui. Mas basicamente o que o SHDB faz? Ele simula a execução várias vezes. Eu consigo fazer uma carga, um processo todo uma única vez, e na segunda vez ele já faz automaticamente, terceira, quarta, assim vai, e assim por diante. Se o processo for exatamente o mesmo, eu consigo fazer isso, ou eu consigo fazer um SHDB e um programa BAP para poder cumprir toda a solicitação que o programa precisa para fazer a carga. E não é só para carga, pode ser para criar documentos, pode ser para o que você precisar no SAP. Ele mapeia todos os processos de uma transação, gera uma espécie de código para você usar em programas ou usar aqui mesmo direto no SHDB. Eu vou mostrar como que eu crio um usuário aqui no SAP, para vocês verem o processo. Então, SU01. Eu vou criar um usuário baseado no DDIC, que é o que a gente geralmente faz. Vou copiar, na verdade, um usuário, né, que é o que eu faço. Então vou criar o usuário teste. Pronto. Venho aqui, coloco isso. Isso também é uma dica a mais, né, como criar um usuário no SAP. Não é tão simples se forem clientes, porque tem perfil, tem um monte de coisa. Aqui todos os usuários têm perfil máximo. Preenchi a senha. Salvei. Pronto. Criei um usuário. É um processo rápido, só que toda vez que alguém assina o servidor, toda vez que alguém compra um curso, eu tenho que criar um usuário. Para isso, eu não quero ficar toda vez entrando aqui e digitando, porque eu coloco também nos dados, eu coloco o nome da pessoa, coloco o sobrenome, eu quero minha base de cliente cadastrada. Então, para fazer isso, demoraria muito tempo. Se eu tenho 10 vendas num dia, 10 assinaturas, eu acabo perdendo muito tempo. Então, o que eu fiz no SHDB aqui? Eu criei um processo. Como eu criei esse processo, eu vim aqui em nova gravação, aí coloquei o nome cria user, vamos colocar também aqui. Qual a transação que cria o usuário? É esse user1. E beleza, tô criando o primeiro passo, não mexo mais em nada, dou um ok. Então ele vai fazer a mesma coisa que eu simulando a utilização da transação. Eu vou vir aqui, copiar, teste. Pronto. Vou preencher a senha também. Pronto. A hora que eu salvar, ele vai me gerar esse código aqui. E esse código que eu consigo fazer a utilização em massa. Vou salvar aqui para vocês verem. E agora eu vou dar um processar. Se eu der um processar, ele vai fazer esse passo todo automaticamente. Ó. Eu não preciso fazer nada. Ele já vai pegar
Ó, sozinho aqui o DDIC, eu vou dar um OK, ele já colocou o teste. Claro que se fosse um programa em massa, eu não posso criar o mesmo usuário várias vezes. Então eu faria uma configuração no programa para ele colocar outro usuário aqui. Aí eu só estou clicando no OK, ele colocou a senha e salvou. Então esse processo ficou o que a gente chama de uma macro. Ele pode ser repetido diversas vezes para fazer, ó. Salvou, perfeito. É o mesmo que eu tenho aqui nesse programa que eu criei para criar usuários aqui. E tem outros aqui também, ó. Vamos ver se a gente processa mais um aqui. O que esse processo faz? FB50. Ó, aqui eu não estou preenchendo nada, todo o preenchimento é feito pelo SHDB. Só estou dando um Enter aqui, ó, ele vai colocar a empresa, pronto. É só isso que ele faz, ele foi lá e executou um processo. Então isso é interessante que vocês conheçam a existência, tipo, para poder usar no dia a dia aí.